Paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa de leitura da Bíblia. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para ler a palavra de Deus, conhecer o projeto eterno de Deus para a nossa vida. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, os irmãos. Nós estamos fazendo a leitura sequencial da nossa Bíblia, estamos no livro de Levítico e no episódio anterior nós já iniciamos o capítulo 7 de Levítico. Nós fomos na leitura até o versículo 21 e hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 22. Nós temos aqui que o livro de Levítico é o livro em que o Senhor estabelece quais são os rituais lá para o povo de Israel para a santificação, né? Então, nós tiramos isso para a nossa vida e vamos lendo e entendendo a palavra de Deus para que nós possamos viver o projeto eterno de Deus para a nossa vida. Levítico, capítulo 7, a partir do versículo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Então, encerramos aqui o capítulo 7. Pastor, que comentário nós podemos fazer aqui? E, assim, chama atenção essa questão de quais eram as partes, né, do sacrifício, do animal sacrificado, que eram entregues ao sacerdote Arão e a seus filhos. Então, irmã Andréia, essas partes, de certa forma aqui, todas elas têm um significado no culto naquela ocasião, no culto profeticamente, no culto hoje também, mas assim, nesse momento aqui, era uma provisão de Deus para os sacerdotes, por administrar os bens, por administrar o sacerdócio. Então o Senhor estabeleceu todas as coisas. Vale lembrar uma coisa, o
povo havia deixado o Egito e para frente deles havia a terra de Canaã que eles iam entrar. Então, enquanto estavam ao pé da montanha ainda, aguardando, Deus começou aqui no livro de Levítico dizer como que seria o culto, como que seria o comportamento, as leis que iam reger os sacrifícios diante do Senhor, como seria o culto a Deus. Daqui para frente nós vamos ver outras coisas agora, como que o povo no dia a dia haveria de se comportar para que eles agradassem ao Senhor em todo o tempo. Então o Senhor estabelece por lei para dar segurança ao povo de que fazendo daquela forma haveria uma bênção sobre a vida deles. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos, agora o capítulo 8, Levítico capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés o queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão,
E Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a gordura e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Pastor, nós estamos fazendo aqui essa leitura, são muitos detalhes. O que nós podemos comentar a respeito desses detalhes aqui, pastor? Principalmente aqui, aquele sangue na orelha, no polegar direito da mão e dos pés, porque a consagração de um sacerdote era um sinal de que ele haveria de ouvir a voz de Deus, ele vai ter que agir também segundo aquilo que é a ministração, e o caminhar dele no futuro deveria também ser, o caminhar na vida, no cotidiano, nos afazeres, deveria ser também um caminhar condizente com a posição que ele estava assumindo de se consagrar a Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante nesse texto aqui. Tem muitas figuras aqui, mas isso é uma coisa muito importante. A forma como o sacerdote ia ter que se comportar na vida dele e diante do Senhor, para que tudo isso fosse uma bênção no meio de Israel. Que bênção, né, irmão? São muitos detalhes daquilo que o Senhor tem orientou para o seu povo de Israel, e nós podemos aplicar na nossa vida, né? No nosso caminhar, a gente tem sempre que ter o sangue do sacrifício de Jesus na nossa mão, naquilo que vamos fazer, naquilo que nós vamos ouvir a partir daquilo que o Espírito Santo fala conosco, não é, irmãos? Vamos encerrar nossa leitura da Bíblia por hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.